E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, fixei aqui. Eu anunciei essa live, né? Não sei quantas pessoas vão assistir, mas eu vou deixar gravado a respeito da... Estou fazendo uma série de publicações a respeito da Jerusalém da época de Jesus. E regredi um pouquinho no tempo para que a gente pudesse compreender por que as coisas aconteciam daquela forma na época de Jesus, né? Então a gente precisa compreender algumas situações ali, porque as coisas aconteciam daquela forma, saber por que era daquele jeito, certo? A gente vai ler aqui Daniel capítulo 2, versículo 29, eu falei sobre os impérios, né? Que seriam importantes para essa compreensão, tá certo? Vamos ler, Daniel 2 e 29, está escrito o seguinte: Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Aí vem a revelação, o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande, e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Observe bem essa questão da estátua, o sonho que Nabucodonosor teve, e que esse sonho é profético, certo? Ele é profético para a época, tá? E tem parte dele que aponta para o fim dos tempos, tá certo? Primeiro é importante, eu já tinha falado anteriormente nos meus posts, aí nos stories, tá? Que Jerusalém, aliás, o reino de Israel dividiu-se após a conquista, a entrada na Terra Prometida. Ele dividiu-se em dois reinos, né? Após a morte de Salomão. Teve 3 reis com o reino unificado: Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, Roboão não soube administrar bem, a gente está estudando isso na Escola Bíblica Dominical, e o seu reino foi dividido, tá? Então 10 tribos foram para Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão. Ficou o reino de Judá com Roboão, filho de Salomão. Ele com 2 tribos, na verdade, se você for ver direitinho, ele ficou só com a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim. E a outra metade da tribo de Benjamim ficou com as outras 10 tribos, tá certo? Então, o reino se dividiu. Após um tempo em que esse povo desobedece a Deus, uma sucessão de reis pecadores, o que acontece é que, em primeiro lugar, a Assíria vem e leva cativo o povo de Samaria, o povo do reino do norte, o povo do reino de Israel. No 725, se não me engano, antes de Cristo, isso aconteceu. Levou o povo cativo lá para Samaria. Tá? Levou o povo de Samaria cativo e colocou eles para habitarem na terra de Samaria. Tá? Ele trouxe o povo de diversas nações ali, da África, do Oriente Médio, e colocou em Samaria para habitar. Tá? Então, o primeiro exílio aí foi de Israel, conquistado. Aproximadamente 100 anos depois, o reino do sul caiu também, só que nas mãos de outro império, o Império Assírio. O Império Assírio era, aliás, o Império Babilônico. O reino de Israel foi tomado pelo Império Assírio. E o reino de Judá, o reino do sul,
foi tomado pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor. E ele tem 3 deportações de judeus para Babilônia, certo? Então, vamos lá. A visão, ela trata de uma estátua. Essa estátua, ela tem, vamos ver, ó, cabeça de ouro, tá? A cabeça era de ouro. O peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre. Vamos ver o que simboliza essa visão, tá? Bom, vamos lá. A cabeça era de ouro, significava o Império da Babilônia. Por que não entra o Império Assírio aqui? Porque nessa época, essa visão foi dada no exílio, enquanto os judeus estavam no exílio da Babilônia, e o reino da Assíria já tinha sido conquistado pela Babilônia. Então não fazia sentido fazer menção ao reino da Assíria, que era um reino que já era vassalo, já tinha sido dominado, tá? Então a cabeça de ouro da estátua que Nabucodonosor viu simbolizava a própria Babilônia, tá bom? Simbolizava a própria Babilônia, que dominou o mundo de 605 a 539 a.C. O que a Babilônia trouxe de importante e que refletiu na época de Jesus? A noção de um mundo unificado, conquistado sob o mesmo governo, com estados vassalos, certo? Com estados vassalos, mas não independentes, tá? Estados que eram governados às vezes por reis, por príncipes, mas que eram vassalos da Babilônia, e uma noção de mundo, porque não existia essa noção de mundo ainda. Eram reinos, cidades-estados, e essa noção de mundo não existia. Então veio essa noção de mundo, tá? E todos aqueles povos puderam ser interligados a outros dentro de um mesmo império, fronteiras mais ou menos abertas. A Babilônia fez isso. Depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa. Eram 2 povos que habitavam onde hoje é a região do Irã, e esses 2 povos, eles formaram um grande império, o Império Medo-Persa. Os medos eram um povo, os persas outro povo, mas que habitavam regiões ali onde hoje é o Irã, tá certo? Onde hoje é o Irã. Então, os medos persas, os descendentes deles são os iranianos, tá certo? Os babilônicos, os descendentes deles são os iraquianos, para você ter mais ou menos uma noção. O peito de prata, peito e braços de prata da estátua era o Império Medo-Persa, tá? Você vê que vai regredindo a qualidade do material. O ouro já cai um pouquinho para prata. Aí vai os quadris de bronze, que significava o Império Grego. Vamos voltar aqui. O que o Império Medo-Persa trouxe de importante que refletiu ali na época de Jesus? Vamos lá. Ele possibilitou, através de Ciro, a volta dos judeus, tá, para a sua terra. Então os judeus começaram a voltar para a sua terra e começaram a edificar novamente ali o reino de Israel. Mesmo vassalo, mesmo subjugado pela Pérsia, mas eles foram favorecidos por Ciro, que ele fez com que aquele povo voltasse para fez com que aquele povo voltasse, permitiu que eles voltassem para o reino de Israel, para a sua terra. E eles começaram a edificar o templo e as casas e etc. Tá certo? Então, o Medo-Persa permitiu que o povo voltasse. Um abraço para todo mundo que está entrando aí agora. Fique até o final. Permitiu que eles voltassem para... Foi uma contribuição, certo? Medo-Persa permitiu que o povo voltasse do exílio para a nação de Israel, para Jerusalém. Aí depois do Império Medo-Persa, tá, que durou de 539 a 331 a.C., lembrem-se que essa questão antes de Cristo ela vai diminuindo, tá? Depois de Cristo ela vai aumentando. Vem os quadris de bronze. Os quadris de bronze. Você vê que o material está diminuindo o valor. Aí vem os quadris de bronze, que representa a Grécia. A Grécia, através de Alexandre o Grande e os seus herdeiros políticos, eles dominaram de 331 a 168 a.C. O que a Grécia trouxe
que contribuiu para a época de Jesus? Vamos lá, a Grécia talvez tenha sido um dos estados, um desses impérios que mais contribuíram. Por exemplo, eles contribuíram com a sua cultura. A cultura helenista dominou todas as nações ao redor, e essa cultura helenista, tá? Essa cultura helenista dominou as nações em redor e fez com que o povo olhasse mais para dentro de si. As reflexões gregas a respeito da vida, as reflexões gregas a respeito do homem, da sua posição no mundo e etc. Essas reflexões impactaram o mundo. O homem passou a olhar mais para dentro de si. O homem passou a pensar mais, a ser mais aculturado, porque os gregos é o berço da filosofia e de diversas questões culturais, tá certo? Então eles, inclusive sábios gregos, conviveram com Daniel, tá bom? Sábios gregos conviveram com Daniel. Então, eles trouxeram a cultura. Depois da cultura, a sua cultura e a sua filosofia. Se o homem começa a olhar para si, ele começa a se perguntar: por que estou aqui? Por que nasci? Por que o mundo é assim? Por que as pessoas são dessa forma? Então, fazendo esse tipo de pensamento, começa a olhar e surgirem perguntas. E essas perguntas foram respondidas por Jesus e pelo Evangelho. Tá certo? Eles trouxeram sua cultura, sua filosofia, e eles trouxeram também a sua educação, tá? E existiu algo muito importante que eles deixaram para a época de Jesus: o idioma. Na época de Jesus, o idioma falado por todo mundo era o grego. Não que fosse o idioma majoritário, mas pense bem, hoje, se você quer viajar ao mundo, qual o idioma que você tem que aprender para se comunicar com as pessoas? O inglês. Em todo lugar que você for, você vai conseguir se comunicar com as pessoas se você falar inglês. Na época de Jesus era o grego, então era o idioma quase que universal, tá certo? Então eles deixaram o idioma. O Império Grego se preocupou muito em difundir o seu idioma, a sua cultura e a sua filosofia. Depois do Império Grego, veio a dominar o Império Romano. O Império Romano também trouxe contribuições fantásticas para a época de Jesus. Então você vê que quando o Império Romano assumiu, tinha uma noção de mundo, com fronteiras mais ou menos interligadas por causa da Babilônia. O povo de Jerusalém já tinha voltado, o povo judeu já tinha voltado do exílio, através do Império Medo-Persa. A Grécia já tinha deixado um idioma universal, cultura, dominando o mundo. E Roma trouxe o que é chamado na história de Pax Romana. A Pax Romana é o direito romano. Você vê que o cidadão romano tinha direitos. Ele trouxe a noção... Valeu aí, Anderson. Ele trouxe a noção do direito. Tanto que na história, o cidadão romano ele era chamado de o cidadão máximo, tá? Por quê? Porque ele era um cidadão que tinha direitos. Ele não poderia ser preso à toa. Ele não poderia ter seus direitos violados, tá certo? E isso influenciou na época de Jesus e dos apóstolos, porque eles tinham segurança. Apesar de serem judeus, eles usufruíram dessa paz. A pax é, além do direito, a própria paz romana, a paz que Roma ela proporcionou. Por quê? Porque Roma costumava colocar guarnições próximas aos centros, às cidades de peregrinação, como Éfeso, como Jerusalém, como outros. Então isso garantia uma relativa paz para que as pessoas transitassem, tá certo? Então ele trouxe a Pax Romana, trouxe a segurança, o Império Romano, trouxe liberdade de culto. Você vê que Roma não impôs o seu culto a Jerusalém, ele não impôs o seu culto a Israel, aos judeus. Os judeus continuavam tendo autonomia de culto, de adoração, inclusive faziam pequenos julgamentos entre o seu povo. Tanto que o Sinédrio ousou julgar Jesus. Essa liberdade de culto. E deixaram uma coisa muito importante, que até hoje existe: estradas.
Roma construiu e interligou o mundo com estradas. Estradas essas que muitas delas existem até hoje, para você ver a qualidade do trabalho dos romanos na questão das estradas. Quando a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, foi quando tudo isso, desses impérios, convergiu. Tudo isso convergiu para o mesmo momento. Então Jesus vem, traz a sua mensagem, tem uma noção de mundo, então eles têm um mundo a ser conquistado. Herança da Babilônia. O povo judeu está plenamente estabelecido na sua terra. Herança dos Medo-Persas. O homem começa a olhar mais para dentro de si e começa a perguntar o porquê das coisas. Coisas essas que o Evangelho vai responder. Então, herança dos gregos. Existe um idioma para você falar com o mundo inteiro. O idioma grego. Para você ter uma ideia, na época, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Jesus falava provavelmente 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego koiné, que era o grego popularesco. Tá? Os apóstolos provavelmente falavam também esses 3 idiomas. Então eles poderiam se comunicar através do grego, escrever o Novo Testamento em grego, para que todo mundo conseguisse ler. Tá bom? Essa ideia de que os apóstolos eram analfabetos, eram pessoas iletradas, eram pessoas incultas, eram pessoas que não tinham conhecimento algum, é uma ideia errônea, porque não existe judeu analfabeto, tá bom? Não existe judeu analfabeto. Eles passavam de pai para filho sem precisar ir para a escola. Eles tinham que aprender a Torá, isso é assunto para uma outra aula. Então, na época de Jesus, para terminar, na época de Jesus, noção de império, noção de mundo, deixado por Babilônia, para você gravar. O Império Medo-Persa deixou essa herança do povo de Israel voltar e se estabelecer novamente na sua terra, enriquecer, ficar bem. Aí vem a questão da Grécia, sua cultura, sua filosofia, trazendo perguntas que o Evangelho ia responder, e o seu idioma, tá bom? E Roma deixou a paz romana, a segurança, porque eles conseguiam viajar entre as nações sem sofrer represálias nas fronteiras. Eles viajavam, tá? E tinha liberdade do culto romano e, consequentemente, a liberdade do culto cristão. Aí você vem a pergunta, mas o Império Romano ele não perseguiu? De fato, depois de um tempo, ele começou a perseguir os cristãos. Mas a perseguição aos cristãos, ela sempre vinha travestida com algum elemento legal. Como assim? Eles diziam que os cristãos comiam criancinhas, eles diziam que os cristãos, por se reunirem escondidos, eles iriam fazer um levante contra Roma. Essa é uma série de coisas que a gente pode até fazer uma outra live para falar sobre isso. Tá? E principalmente o Império Romano deixou estradas que os apóstolos utilizaram, a igreja utilizou para se locomover e para pregar o Evangelho. A visão da estátua de Daniel, tudo aquilo que esses impérios proporcionaram convergiu para a plenitude dos tempos, para a vinda de Jesus. E Jesus veio, seus apóstolos pregaram, ao ponto de que de Jerusalém ao Ilírico eles ouviram o Evangelho. Tá certo? Então, eu já vou encerrar essa live aqui. Quero agradecer quem ficou do começo ao fim, quem entrou, deixou um comentário, tá certo? A gente depois vai fazer uma live aí com outras participações, com outros temas, outros assuntos. Eu espero que você fique com a gente, que você nos prestigie aqui assistindo e venha aprender com esses conteúdos que a gente tem colocado aqui no nosso Instagram, tá certo? Agora você pode ler Daniel capítulo 2 de uma forma diferente. O último elemento da visão de Daniel, na visão de Nabucodonosor, foi a questão do versículo 34. Daniel 2 e 34 diz assim, ó: Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. Isso aqui diz respeito ao reinado do Messias, ao reinado de Jesus, que se dará subjugando os reinos dos homens. E Jesus destruirá esses impérios e estabelecerá um reino maravilhoso, um reino justo,
com equidade e com justiça. É o anseio do nosso coração, é o que nós esperamos por essa vinda maravilhosa, tá certo? Que Deus abençoe você. Um comentário aqui, o Esdras, um abraço ao Esdras, a Maiara, Anne Killing. Deus abençoe você, o pouco que vi foi maravilhoso, muito obrigado. Que Deus abençoe. Em breve a gente vai fazer uma live aqui sobre ansiedade, o que a Bíblia diz, fala sobre isso. Trazer muita informação para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.